Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 6 de março de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, segundo domingo da Quaresma, quando no Evangelho Jesus se transfigurou diante de alguns dos seus discípulos. Nesse Evangelho, nós vemos uma cena que revela, de um lado, o coração humano e sua incapacidade de ver a Deus por força própria, e ao mesmo tempo um caminho de visão do Senhor, que é a intimidade. Vamos refletir sobre isso então. Bora refletir. Eu vou dividir a minha meditação em dois pontos. No primeiro momento, vamos falar sobre um diagnóstico da situação espiritual humana, a partir do Evangelho, para, num segundo momento, também à luz do texto, tirarmos para nós uma terapêutica da fé, uma terapêutica da alma. Primeiro ponto, o diagnóstico. Sobre o que é que fala o Evangelho de ontem, o Evangelho da Transfiguração. Bem, nós temos a seguinte cena. Jesus escolhe 3 discípulos, os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, vai com eles a um monte e nesse monte Jesus se revela, se mostra na sua divindade. No final do Evangelho, Jesus inclusive pede aos discípulos que não contem a ninguém sobre aquilo que eles tinham visto até que ele ressuscitasse. O que nos faz perceber então que ao longo da vida de Jesus, até a sua ressurreição, quando ele começa a aparecer aos discípulos, aos apóstolos e a outras pessoas, já no seu corpo ressuscitado, manifestando a sua glória, sua vitória, seu poder e divindade, vamos pensar só a vida de Jesus como o Verbo feito carne antes da morte. Jesus só mostra uma única vez a sua divindade explicitamente. Ele mostra na transfiguração. Claro que os relatos dos evangelhos vão dando indícios de Jesus e de sua divindade. Então, quando Jesus faz um milagre, quando ele cura, quando ele exorciza, quando ele tem algum tipo de ação sobrenatural, como caminhar sobre as águas, tudo isso são indícios do poderio de Jesus e, por extensão, fala da sua divindade. Mas muitas pessoas ainda tinham dúvida. Aquele homem, quem ele era? Era um enviado de Deus? Porque, na verdade, o que esperavam os israelitas do Antigo Testamento é que Deus enviasse alguém, um profeta, em seu nome, que pudesse salvá-los. Mas Jesus foi além do esperado. Ele não é um profeta, um Messias enviado, um super-homem vindo de Deus. Ele é o Filho de Deus e ele também é Deus. Isso só apareceu claramente em 2 circunstâncias. Em vida, antes da sua morte na cruz, na transfiguração, e após a sua morte, nos sinais e nas aparições de ressuscitado. O que isso fala para nós? A meu ver, isso fala de 2 coisas. Primeiramente, isso fala que, por mais que o ser humano se esforce para ver a Deus, nós estamos numa condição radicalmente impossibilitada de vê-lo por nossas próprias forças. Nós fomos criados por Deus e, ao sermos criados à sua imagem e semelhança, Ele nos deu condições para vê-lo. Isso sim, nós temos condições de ver a Deus. Nós temos alma, nós temos espírito, nós temos os dons sobrenaturais do Espírito Santo, nós temos a virtude teologal da fé. Tudo isso nos permite ver a Deus. Mas tudo isso não pode ser ativado, vivenciado por pura vontade. Eu não posso escolher, agora eu quero ver a Deus e eu vejo a hora que eu quero. Não posso. Porque eu tenho 2 grandes limitações. A primeira limitação é a do pecado, que atrapalha a minha visão de Deus. E a segunda limitação, por mais que eu seja
muito santo, que eu não esteja vivendo no pecado, é a limitação da minha própria estrutura natural, a minha natureza humana hoje, que ainda não é uma natureza ressuscitada, não é capaz de ver a Deus plenamente. Então a primeira coisa desse diagnóstico do Evangelho é: nós não podemos ver a Deus a menos que Deus queira se mostrar a nós, que foi o que ele fez na transfiguração. Ele se virou do avesso e mostrou o que se escondia dentro dele, a sua divindade. Uma segunda coisa que nós tiramos do texto também é: uma vez que a gente tem a visão de Deus, por dom, por graça, não é possível retê-la. Pedro disse a Jesus: se quiseres, faço 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, porque haviam aparecido essas 2 figuras ali junto com Jesus. E na verdade Jesus não quer reter aquela situação, porque a experiência da fé, isso nós podemos interpretar, ela é dinâmica. A gente pode permanecer na visão da glória, da divindade, após a morte, quando estivermos face a face com Deus. Mas na nossa condição histórica, até a hora da nossa morte, a experiência da fé, ela tem um dinamismo e a gente não pode estacionar ou reter uma experiência espiritual. É claro que toda experiência forte de Deus, ela imprime em nós alguma coisa. Ela é um acontecimento, ela nos marca, ela nos decalca. Ela coloca na nossa alma uma cicatriz que sempre fica presente e que afeta o nosso juízo, afeta o nosso sentimento, nossa sensação, afeta as nossas relações. Uma vez que Deus entra na nossa vida, ele nos marca. Isso é verdade, mas não é possível segurar Deus. Segurar Deus. Então o diagnóstico é: Deus não pode ser acessado só porque eu quero, ele tem que querer se mostrar a mim. E, no entanto, eu posso até querer essa visão, posso almejar essa visão, mas se eu tiver a graça de recebê-la, eu não poderei retê-la, por conta do dinamismo espiritual. E aqui eu entro no segundo ponto da minha reflexão. O que é então possível fazer? Como lidar, como remediar a nossa incapacidade de ir até Deus? E como lidar com essa coisa da posse, com esse desejo de possuir Deus, que de um lado revela o nosso anseio pelo encontro com Ele, mas de outro lado revela um anseio ruim, negativo, de querer ter Deus na nossa mão, de dominar Deus. Então, o Evangelho apresenta uma terapêutica. Qual é a terapêutica? É a da intimidade. Vejamos que todo o texto ele vai mostrando que há elementos de intimidade. Vamos lá, alguns deles. Primeiro, Jesus se retira para um lugar à parte com algumas pessoas. Estar à parte, retirar-se com, tem a ver com garantir um tempo e um espaço só para alguns. É cultivar um pouco de intimidade. É não estar massificado. Segunda coisa, Jesus chamou os 3 discípulos com que ele tinha mais afinidade: Pedro, Tiago e João. Então isso também é uma seleção pelo critério da intimidade. Terceira coisa, ele leva os discípulos para uma montanha. E a montanha, biblicamente, é o lugar da intimidade com Deus, junto com o deserto. O deserto e a montanha são lugares de encontro, lugares de estreitamento do coração humano com o coração de Deus. E uma quarta coisa, Jesus mostra nesse contexto, para essas pessoas, aquilo que ele tem de mais interior, de mais íntimo e não revelado costumeiramente, que é a potência da sua divindade, que é mostrar a sua glória. Isso ele só fez uma vez, só para esses 3, só nessa ocasião. Então foi uma revelação íntima. E depois que a voz vindo da nuvem luminosa disse: "Esse é o meu filho amado",
escutai-o. E os discípulos ficaram com medo, ficaram com o rosto por terra, sem conseguir ver, sem conseguir olhar. Jesus toca neles. E ao tocar ele diz, não tenhais medo. Então, dois gestos de intimidade, o toque e essa palavra que dá segurança, que é basicamente dizer assim, eu estou com você, confia em mim, não vai acontecer nada. Isso é próprio só de quem é íntimo, a gente não recebe essa palavra de alguém que é um estranho. Se um estranho nos diz algo assim, a gente não põe fé. É só no contexto da intimidade que essa expressão é densa de sentido. Não tenha medo. Então veja, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa relação com Deus? É exercitar a terapêutica da intimidade. E isso por duas razões. Vamos lá. O primeiro ponto do diagnóstico era que a gente não pode ver a Deus por nossa própria força. Mas o primeiro ponto da terapêutica é justamente esse. Nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos manifestar a Deus o nosso desejo e podemos preparar o caminho para vê-lo se nós permanecermos com Ele em intimidade. Algumas poucas vezes na nossa vida nós veremos a Deus com grande força. Os discípulos antes da ressurreição só viram uma vez. Vamos então partir dessa hipótese. Se Deus se manifestar só uma grande vez na nossa vida. E depois dessa grande vez, quando Deus não mostrar mais a sua glória, até a hora da nossa ressurreição, como que a gente vai sobreviver na fé? Como a gente vai viver a nossa vida espiritual? A gente vive na intimidade. A intimidade significa, Senhor, eu já te vi, ou eu desejo te ver, mas ainda que eu não tenha te visto, ou não te veja mais, eu sei que estás comigo, porque o meu coração está em ti e o teu coração está no meu. É mais ou menos como quando a gente perde alguém, quando alguém morre, um ente querido, aquela pessoa continua existindo em nós na saudade. A saudade é uma conexão de coração, em que eu não vejo, mas o outro está presente a mim. E eu sou capaz de me sentir ainda amado pelo ausente, e eu consigo também manifestar e dizer que eu amo alguém que não está mais aqui. Isso é próprio da conexão do coração. A saudade é um modo de intimidade. Isso também é comum quando a gente está longe de alguém. A pessoa está viva, mas ela mora muito longe de nós. E há muitos anos a gente não vê aquela pessoa, mas aquela pessoa está presente a nós. Por quê? Porque a gente tem conexões íntimas, profundas, de alma, de coração com aquela pessoa. Então, mesmo que eu não a veja, ela está comigo. Ora, na terapêutica da intimidade, nós somos convidados a viver esse tipo de fé. A fé que não vê, mas a fé que está presente. Ou a fé que tem presente. Se você perguntar para uma pessoa com muitos anos de igreja, uma grande caminhada espiritual, talvez ela te diga, olha, eu não vejo Deus, eu não ouço Deus. Já faz muito tempo que eu tive aquela minha primeira experiência forte, nunca mais se repetiu, mas eu sei que Deus está comigo. É uma convicção. E essa convicção de fé não é só uma adesão teórica. Aqui eu refleti e eu cheguei à conclusão de que Deus deve existir e por isso eu fiz uma escolha voluntária de acreditar nele. Não é só isso. É assim, a pessoa tem convicções de afeto, convicções de ânimo. Ela experimenta a presença de Deus. Então a intimidade é uma visão sem visão. Porque eu como que vejo? Na medida em que eu sei que Ele está aqui. Mas os meus olhos não percebem, às vezes até os meus sentidos não percebem, nem os meus sentidos interiores estão captando bem, mas há em mim o decalque daquela experiência profunda que me faz ser convicto. Eu creio. O Senhor está comigo com seu bastão e seu cajado, como a gente diz
no Salmo do Bom Pastor. É um ato de fé naquela palavra de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quem tem intimidade, ainda que não veja, entrevê. Ainda que não sinta, está convicto. O Senhor está comigo. A terapêutica da intimidade é uma forma de ter presente aquele que não se pode ver mais ou que não se viu ainda. E uma segunda coisa, a terapêutica da intimidade, ela é capaz de dar a nós e ao outro a liberdade da relação. Porque toda vez que uma relação tenta ser posse, ela começa a degenerar. Aliás, isso aqui é uma coisa para a gente fazer uma análise bem profunda da nossa vida espiritual. Será que Deus não tem nos escapado justamente porque a gente quer dominá-lo, segurá-lo? A gente tenta pegar Deus na nossa mão e retê-lo. E Deus fica escapando pelo vão dos nossos dedos, de propósito, para a gente aprender a não segurá-lo. Como disse Jesus para Maria Madalena no sepulcro, quando o sepulcro estava aberto e Jesus aparece ressuscitado, e Maria Madalena diz: Mestre, Rabone, e Jesus fala: não me retenhas, não me segures. O dinamismo da vida espiritual, ele exige a liberdade, seja a liberdade de Deus, seja a nossa liberdade. Então Deus não nos retém, sempre nos deixa livres para ir embora, para mudar o caminho, para deixá-lo, mas também o contrário é suposto. A gente não pode segurar a Deus, a gente tem que deixar ele livre, para ele ir e vir, fazer ou não fazer, conforme a liberdade dele. A terapêutica da intimidade é uma terapêutica da liberdade. E se Pedro queria segurar a transfiguração, Jesus vai mostrar para ele que isso não é possível. Mas ao mesmo tempo Jesus continua dando o toque e a segurança. Ele põe a mão e diz: não tenhais medo. A gente não pode segurar o Senhor. Mas quando a gente não segura o Senhor, ele continua nos tocando e nos dando a sua palavra de segurança, sua palavra de amor, sua palavra de misericórdia. Não tenhais medo. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo quaresmal, nós somos convidados a estreitar nosso coração com Jesus, a ser mais íntimos do nosso Deus. E você, como está a sua relação com o Senhor? Nós estamos começando mais uma semana e o exercício espiritual que eu gostaria de propor a você é que você procurasse colocar mais a sua intimidade em Deus. Então não se preocupe tanto em usar muitas palavras na oração, não fique preso nos conteúdos apenas e não queira fazer com que Deus venha até você através de uma fórmula ou de outra. O que é mais importante? Seja você vendo ou não vendo, percebendo ou não percebendo Deus, é importante que você aplique o seu coração, que você mostre para Deus, que você dê a Deus os seus sinais de que você quer ser íntimo dele. E para isso você vai aplicar o seu coração. O que você pode fazer de duas maneiras. A primeira maneira, todos os seus sentimentos mais intensos, procure entregá-los a Deus. Desde os sentimentos bons, como a paixão, o amor, a vontade de fazer o bem, como os seus sentimentos mais ruins, aquele do ódio, da ira, do ressentimento. Vai entregando os seus sentimentos a Deus, de modo que você vá se tornando mais íntimo dele, seja nas suas melhores como nas suas piores coisas. E um segundo modo é, vá jogando o coração em Deus, lançando o seu coração em Deus através de palavras que são jatos de afeto. Na tradição espiritual nós chamamos isso de jaculatórias, que são jatos do afeto. Então você vai escolher uma frase ou uma palavra, por exemplo, meu Senhor e meu Deus, uma expressão de fé, né? Meu Senhor e meu Deus. E você vai repetindo essa frase vagarosamente, num ritmo que não seja nem entediante, mas que também não seja corrido.
e você vai tomando consciência do que você está falando e mais do que a palavra, você vai colocar o seu sentimento ali. Ao dizer meu Senhor e meu Deus, você está pondo o seu coração ali. A sua palavra vai ser um envelope do seu afeto. E quando você disser meu Senhor e meu Deus, é como se você postasse no correio aquele envelope, como se você lançasse ao céu uma correspondência afetiva. Então a frase vai ser o veículo de comunicação, o meio de comunicação com Deus. Mas mais importante do que o conteúdo da frase é que ela seja repleta do seu coração. Te desejo uma boa semana e espero que esses dias te ajudem a ser mais íntimo do Senhor. Até o próximo podcast, se Deus quiser, e Deus abençoe a todos vocês nesse tempo quaresmal. Até logo, pessoal!